Olá pessoal, meu nome é Antonella Chiarati, sou médica veterinária do Centro Médico Veterinário Vitale em Santos e nós vamos falar sobre cuidados pré e pós-operatórios. São importantes? Então pessoal, como a gente comentou no vídeo anterior com relação à anestesia, para quem tem alguma dúvida com relação ao procedimento cirúrgico, eu acho legal complementar os dois vídeos. Eu estava comentando com vocês sobre os exames pré-operatórios e os cuidados pós-operatórios. Então, o que a gente vai fazer? Para a gente ter uma anestesia segura, um procedimento seguro, para a gente poder ter tranquilidade, seja o procedimento que for, inclusive na castração, que eu falei para vocês, não vamos banalizar a castração. É importante sim, tem que ser feita assim, mas tem que ter um preparo pré-cirúrgico e um pós-operatório tão bem feito quanto qualquer outro procedimento. Então, com relação ao pré-operatório, que a gente sempre orienta que o animal, se puder, faça tosa antes da cirurgia, porque o pelo pode contaminar a região, além de que a gente usa muita roupinha cirúrgica que pode dar nó, abafa a pele, fica cheirando. E aí, quando o cachorro está muito bem no pós-operatório, no dia seguinte, a primeira pergunta que a gente recebe: quando que eu posso dar banho? E o cachorro no repouso. Então, a gente pede para fazer o banho pré-operatório, fazer a tosa o mais baixinho possível para que possa permitir um manejo melhor. Não é obrigatória a tosa, mas ajuda bastante, inclusive o paciente, principalmente quando é verão, fica aquele pelo muito quente, roupinha cirúrgica. A gente pede sempre os exames atualizados, então não pode ser o exame de 1 ano atrás, um exame de 6 meses atrás, principalmente para pacientes mais idosos. A gente pede que esse animal tenha um acompanhamento pós-operatório sempre. Então, quando é possível, a gente marca a cirurgia na época das férias do pessoal da casa, ou que tem algum funcionário que fica responsável por esse paciente, porque eles vão pular no sofá, porque eles vão pular na cama, porque eles vão subir e descer escadas, e esse repouso ele é necessário. E outra coisa, muitas vezes o ponto, ele não tá doendo, mas ele coça para cicatrizar. E aí o que o cachorro faz? Ele vai lá e lambe os pontos. E a boca é contaminada, vai levar a bactéria para aquela região e a gente tem que tomar cuidado para não infeccionar. Então, o que eu mais escuto, gente, todo santo dia: meu cachorro não sobe no sofá, não sobe na cama, ele não é de subir, tem problema na coluna. E aí, quando ele faz uma cirurgia que seja a menor que seja no mundo, no dia seguinte fala assim: Antonella, você não acredita, ele nunca pulou, hoje ele pulou, primeira vez na vida. Gente, eu escuto isso todo santo dia. Então o cachorro, ele veste a capa do mágico no dia seguinte da cirurgia e ele começa a pular do além e vai inflamar, vai criar líquido inflamatório, a gente chama isso de seroma, isso pode trazer infecções, não tem necessidade disso. Então o que a gente faz num preparo? Organiza a família para quem vai ficar com esse cachorro, que muitas vezes tem a alma do coelho junto com o canguru no pós-operatório imediato. Isso acontece com muita frequência. Com relação às medicações: Antonella, meu cachorro não toma remédio de jeito nenhum, hipótese alguma. Isso tem que ser feito no preparo pré-operatório. Quais as medicações que vão ser necessárias? Como que a gente vai fazer isso? Então, existem farmácias de manipulação que fazem caldas e molhos, pastinha com sabor, biscoito palatável. Tem um monte de forma da gente poder dar a medicação para esse animal. Eu sempre indico a Drogavet como uma farmácia para poder fazer medicamentos manipulados, porque eu tenho segurança no que está sendo administrado, mas a gente tem que saber também qual é o sabor que o cachorro gosta. Não adianta a gente querer fazer antibiótico, dipirona, seja o que for, numa medicação, numa fórmula de churrasco com linguiça e o cachorro ou o gato não gostar daquilo. Então existem alguns placebos que a gente pode usar no pré-operatório já para poder fazer essas medicações, se for o caso, com o sabor correto. Na maioria das vezes, as nossas prescrições hoje, isso já está mais do que provado e divulgado, a gente não tem que fazer antibiótico pós-operatório ou anti-inflamatório de uso prolongado. A gente não tem que fazer castração ou cirurgias
eletivas, limpas, com material esterilizado e tem uma receita de antibiótico anti-inflamatório pós-operatório. E o que eles vão tomar? Analgésicos. O controle de dor feito de uso prolongado com anti-inflamatórios, a gente já conversou sobre isso, pode trazer lesão renal. Então, o anti-inflamatório a gente vai usar até que no primeiro momento e acabou. O primeiro momento é o primeiro dia, pronto, acabou. Dependendo do procedimento que a gente está falando de cirurgias menores, a gente vai bloquear o receptor da dor no primeiro dia e depois a gente vai usar analgésicos. Então, fiquem um pouco ligados com receitas muito longas de anti-inflamatórios e antibióticos de uso prolongado. Castrações, dentes contaminados, tumores de mama sem abscessos, não é sempre que a gente precisa fazer antibiótico. Então, fazendo um manejo pré-operatório bem feito e tendo uma noção do que está acontecendo, se esse animal está com infecção, está sistêmico, tem inflamação, esse preparo pré-operatório determina um pós-operatório. Então, o cuidado ele é sempre pré, trans e pós-operatório. Lembrando, gente, o problema do pós-operatório é o tal do repouso, que o pessoal não consegue fazer, ou vai trabalhar, ou tem dó dele pular em tudo que é canto. Me dá uma vontade de falar uns nomes aqui, mas são muitos, porque o pessoal não faz o tal do repouso. E aí cria líquido, inflama, pode eviscerar, existe risco de ter visceração, vísceras saindo e uma situação extremamente delicada e complicada, ruim para o animal, causando dor, riscos, não tem necessidade. A gente se prepara bem e tem um pós-operatório bacana. Tá legal? Pode mandar dúvida, a gente está à disposição. O que for, tudo que for para acrescentar, para a gente poder crescer junto, estamos aí dividindo, né? A gente está aqui para ensinar e para aprender também, tá bom? Beijo grande.